E se a terra fosse atingida por um segundo sol, não dos trovões, não da chuva, não de relâmpagos ou furacões, mas do próprio céu, do espaço que nos envolve, da vastidão que abriga coisas que nem sonhamos. Agora imagine: o céu se abre, e dele surge um segundo sol, um astro colossal, flamejante, faminto. No início, pensamos que era um cometa, depois uma estrela anã. Mas quando ele começou a queimar com a fúria de 1000 desertos, percebemos: o dia não terminaria mais. A Terra, cercada por 2 sóis, se tornaria palco de um espetáculo cósmico, belo, brutal e irreversível. Dia 1 a 3. O nascimento do caos. O segundo sol surgiu no horizonte como um intruso sagrado. Não se tratava de uma ilusão óptica nem de um fenômeno atmosférico. Era real. Um corpo celeste flamejante orbitando perigosamente perto. Nas primeiras horas, o mundo entrou em frenesi. Cientistas tentavam prever sua trajetória, mas ele não seguia nenhum padrão conhecido. Parecia dançar com o nosso Sol original, como dois predadores marcando o território. Temperaturas começaram a subir. 36 degrees Celsius em Paris, 42 graus Celsius em Moscou. O solo já vaporizava água em algumas regiões da África. Satélites registraram aumentos anômalos de radiação. E a noite não veio. O planeta, pela primeira vez, se viu sem escuridão. Dia 4 a 10, a morte das sombras. A ausência da noite desorientou tudo. Animais noturnos se esconderam permanentemente. Ciclos de sono foram destruídos. Plantas fotossensíveis entraram em colapso, confundidas pela luz constante. Cidades nunca dormiam. Mas não porque estavam vivas, e sim porque estavam desesperadas. Enquanto os 2 sóis cruzavam os céus, a radiação UV dobrava. Peles queimavam em minutos. Óculos de sol viraram trajes completos. Os governos exigiram que todos se abrigassem, mas abrigos não paravam o calor. E então veio o primeiro grande evento: os apagões. Com o uso extremo de ar-condicionado e refrigeração, as redes de energia começaram a colapsar. Hospitais operavam com geradores. Supermercados perdiam estoques inteiros. A civilização moderna dependia de algo que agora era escasso: frio. Dia 11 a 30, o derretimento global. As geleiras do Ártico, que já sofriam com o aquecimento global, começaram a derreter num ritmo alucinante. Icebergs do tamanho de cidades se desprendiam e afundavam. Cidades costeiras eram invadidas, não por tsunamis, mas por uma lenta e implacável maré quente. Nova York lutava contra a água. Veneza desaparecia sob vapor. Bangladesh foi evacuado às pressas. A linha do Equador tornou-se inabitável. Pessoas fugiam para o norte, para o sul, para qualquer lugar onde a sombra ainda existisse. Mas o sol duplicado não respeitava fronteiras. Sua luz era um julgamento. Mês 2 a 3, a fraqueza da tecnologia. Satélites começaram a falhar. A radiação destruía circuitos, comprometia sinais, deformava dados. Internet, GPS, telecomunicações, tudo virava ruído. A ionosfera fervia, bloqueando ondas de rádio. Comunicar-se com outra cidade tornou-se um luxo. Aviões foram proibidos de voar. As turbinas aqueciam demais. A atmosfera estava densa, instável. Turbulência virou morte certa. E nesse silêncio digital, as teorias surgiram. Religiosos diziam que era o fim dos tempos. Cientistas temiam que o segundo sol fosse uma estrela errante, capturada pelo campo gravitacional do nosso sistema. Mas ninguém tinha certeza de nada. Nem mesmo o tempo parecia confiável. Relógios analógicos paravam. Os digitais se derretiam. Mês 4 a 6, a mudança dos ecossistemas. Florestas tropicais se tornaram túneis de calor. A fauna migrou em massa ou morreu. Formigas invadiram regiões frias. Escorpiões se multiplicaram em subúrbios da Europa.
O solo secava, endurecia, rachava como cerâmica esquecida ao sol. A agricultura falhou. Campos de trigo viraram desertos. Plantações de arroz queimavam antes de amadurecer. O gado morria por exaustão térmica. O alimento, agora, era uma guerra em si. E no mar, o segundo sol operava com crueldade silenciosa. A superfície dos oceanos aquecia em graus alarmantes. Recifes de coral, mesmo os mais resistentes, branqueavam até desaparecer. Peixes fugiam para profundidades extremas, mas nem lá havia refúgio total. Mês 7 a 12, a sociedade derrete junto. Nações começaram a ruir, não com bombas, mas com calor. Refugiados climáticos cruzavam países em marcha lenta, buscando abrigo. Exércitos se formaram para proteger reservas de água. Poços viraram fortalezas. Lagos, tesouros de guerra. As cidades subterrâneas se tornaram realidade. Países ricos investiram em cavar. Complexos inteiros surgiram abaixo da superfície, onde o calor era tolerável. Mas o que estava acima era um cemitério. Cidades inteiras foram abandonadas. Las Vegas, Dubai, Cairo, todas viraram assombrações diurnas. E o pior ainda estava por vir. Ano 2 a 3. O colapso do céu. O segundo sol, agora chamado informalmente de A Chama, começou a se aproximar demais. Não era uma estrela como o nosso Sol. Era menor, mas muito mais errática. Pulsava em ciclos imprevisíveis. Cientistas perceberam. Não era uma simples estrela. Era uma anã marrom em combustão anômala, ou seja, instável. E um dia, ele liberou uma ejeção de massa coronal direta sobre a Terra, a maior já registrada. As auroras explodiram em todos os céus, até no Equador. Um espetáculo apocalíptico. Satélites caíram. A estação espacial foi consumida. A magnetosfera da Terra foi danificada. E por 36 horas a Terra ficou nua, sem proteção contra a radiação espacial. E o que veio a seguir foi silencioso e invisível. Ano 3 a 5. A Era dos Incêndios Permanentes. Florestas secas entraram em combustão espontânea. Incêndios florestais não podiam mais ser contidos. Fumaça cobria continentes inteiros. Os céus, antes tão brilhantes, agora eram turvos, vermelhos, sufocantes. O oxigênio diminuía. As temperaturas chegavam a 60 graus Celsius em áreas abertas. O concreto deformava. Carros derretiam. Animais morriam de insolação em minutos. E as cidades subterrâneas começaram a colapsar. Sem comunicação com o mundo externo. Sem renovação de ar. Sem esperança. O segundo sol, batizado como A Chama, chegou sem aviso, trazendo calor, destruição e desequilíbrio. A noite desapareceu. A civilização derreteu. Oceanos ferveram. Florestas queimaram e o próprio céu desabou com tempestades solares jamais vistas. O mundo que conhecíamos virou fumaça. Mas a história ainda não acabou. Ano 6 a 10, a mudança orbital. No sexto ano, os astrônomos remanescentes descobriram o que muitos temiam. A órbita da Terra estava sendo puxada. A presença de um segundo Sol alterava o delicado balanço gravitacional do sistema solar. Nossa órbita elíptica tornou-se instável. A Terra, levemente inclinada, começou a oscilar entre dois centros de massa. Essa dança cósmica criou estações imprevisíveis. Ondas de calor intercaladas com resfriamentos súbitos. Geadas no Saara. Ondas de calor de 70 graus Celsius na Groenlândia. O planeta parecia girar bêbado, cambaleando entre dois deuses solares. E a Lua começou a sangrar. A desintegração da Lua. A força gravitacional de A Chama começou a rasgar a Lua, lentamente. Pequenos fragmentos se soltavam da superfície e formavam uma tênue cauda de poeira, visível à noite, quando raramente havia sombras. Os cientistas chamaram esse processo de lunomorte. Tectonicamente instável,
A Lua passou a sofrer microexplosões internas. Tremores lunares visíveis da Terra se tornaram comuns. E então, em uma noite silenciosa, ela rachou. Não explodiu, mas se dividiu em 3 grandes pedaços, que começaram a orbitar descontroladamente, colidindo entre si e criando uma nova ameaça, uma chuva de meteoros lunares. Rochas lunares caíam como bombas. As defesas terrestres já não existiam. Cidades subterrâneas foram atingidas. Montanhas explodiram. O solo tremeu como nunca antes. O céu, já sem paz, agora também trazia pedras flamejantes. A extinção da tecnologia. Com o campo magnético da Terra danificado e a exposição à radiação constante, a eletrônica colapsou. Chips queimavam em segundos, baterias derretiam. Nenhum circuito sobrevivente conseguia operar por mais de 1 hora. A humanidade voltou ao tempo das engrenagens, alavancas e papel. As bibliotecas impressas tornaram-se centros de conhecimento. Rádios à manivela eram tesouros. Mapas físicos voltaram a ser artefatos essenciais. O mundo digital desapareceu e, com ele, toda a nossa memória recente. Ninguém mais sabia programar. Ninguém mais sabia acessar o que foi salvo na nuvem. A internet virou uma lenda de uma era perdida. A adaptação, os humanos diurnos e noturnos. Com a nova luz constante, a espécie humana se dividiu. Os diurnos eram os resistentes. Mutações genéticas, aceleradas pela exposição solar extrema, criaram olhos com íris estreitas como fendas, peles espessas, produção elevada de melanina e uma tolerância absurda ao calor. Viviam em regiões montanhosas entre cinzas e pedras, caçando, se abrigando em fendas naturais. Os noturnos, nome irônico, pois a noite havia sumido, viviam sob a terra, nos antigos metrôs, minas, túneis e cavernas. Desenvolveram uma palidez extrema, olhos imensos adaptados à penumbra, e uma sociedade baseada na memória do que o mundo já foi. 2 culturas surgiram, 2 filosofias. Os diurnos cultuavam os sóis como entidades, acreditando que a luz extrema era uma forma de teste divino. Os noturnos, por sua vez, consideravam os sóis amaldiçoados, desejando o retorno da noite, a volta das estrelas. E assim, pela primeira vez em séculos, a humanidade voltou a acreditar em mitos, porque a ciência não podia mais protegê-la. E enquanto restar uma chama, não no céu, mas no peito, o ser humano sempre dará um jeito de sobreviver.